O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco apocalípticas, não é? As palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom nós irmos nos acostumando, viu? Porque vai ficar pior. Nós estamos chegando no tempo do Advento, e o Advento é para falar do final do mundo mesmo, né? A igreja ela é muito pedagógica no seu modo de nos educar. E ela se vale dos tempos fortes para introduzir no nosso modo de viver aquilo que ela ensina. Por exemplo, na Quaresma é um tempo forte, muda-se todo o clima, muda-se quase tudo, para que nós, né, na nossa vida, praticamos um movimento que é próprio da vida inteira, não é? Há uma vida de penitência, uma vida de conversão, esperando a ressurreição, ou seja, concentrado naqueles 40 dias aquilo que devemos fazer durante todos os dias da nossa vida. Devemos lutar, devemos rezar, devemos ter uma sensibilidade penitencial. Agora, no Advento, a mesma coisa. Só que esse tempo pesado, o roxo, vislumbra aqui não a ressurreição, né, nossa, mas agora sim a vinda do Cristo. Como está perto do Natal, né, os primeiros domingos são para falar do fim do mundo, os outros 2 são para falar da vinda do Cristo, né, para que nos preparemos para viver o Natal, para que Cristo nasça também dentro de nós, os nossos corações, e tendo Cristo dentro de nós, nós estejamos preparados para o dia da ira, o dia exíria, o dia do juízo final, o dia em que o Filho do Homem vai ser revelado, como bem nos disse aqui o evangelista São Lucas. Ele dá um detalhe muito interessante. Não tem aqui nada de extraordinário antes dessa manifestação gloriosa do Cristo, como não teve no passado. O que tem é a pregação da palavra de Deus. Deus ele vem, ele prega a conversão, escutam aqueles que querem. Aqueles que escutam conseguem, né, alcançam a remissão, a redenção. Os que não escutam não conseguem. O Noé foi vítima de chacota, inclusive, dos seus, né, daquele pessoal lá que morava perto dele. Seus amigos, inclusive, disseram: esse homem está ficando louco. Caiu completamente no descrédito, mas ele manteve a sua fidelidade à palavra que ele ouviu de Deus, tentou transmitir essa palavra para os outros, não escutaram, e eles lá, né, vivendo normalmente, casando, dando-se em casamento, comprando, vivendo, ou seja, vivendo uma vida normal, despreocupados, foram apanhados pelo dilúvio. Os habitantes de Sodoma, afundados, né, mergulhados, imersos no pecado que eles viviam, na promiscuidade do nada, não é? Quando a presença de um homem aparentemente significante, que é Ló, sai da cidade, cai fogo, né? Fogo e enxofre e vento ardente sobre a cidade de Sodoma, e todos ali também
perece. E Cristo está advertindo, olha, o mesmo vai acontecer no dia em que eu for revelado. Estarão vivendo uma vida normal e serão pegos de surpresa. Sorte daquele que tiver preparado, sorte daquele que viveu e viveu bem, que soube viver. É engraçado hoje que pulula, né, na cultura, na nossa cultura, na mentalidade das pessoas hoje em dia, que viver a vida significa se desresponsabilizar, né? Viver a vida é aproveitar de modo inconsequente. Viver a vida é fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, como se não houvesse amanhã. Isso está nas músicas que nós cantamos. Isso foi muito forte aí nas letras das músicas de uns 20, 30 anos atrás. E impregnou, sim, na nossa mentalidade. Muita gente quer isso. Por mais que não viva, almeja um estilo de vida dessa natureza. Um estilo de vida inconsequente. Sendo que a consequência, o resultado e a responsabilidade não são escolhas éticas ou morais, isso está na estrutura da realidade. Se tem uma causa, a causa produz um efeito, e se há um efeito, isso é lógico, eu estou sendo tautológico aqui, eu estou sendo redundante, e se há um efeito, ele provém de uma causa. Se eu pratico determinado ato, ele vai ter uma consequência, e eu, por ser um ser inteligente, vou ser responsabilizado por ele. É a ordem natural das coisas, não tem como correr. E nessa lógica, que não é nada sobrenatural, é natural, né? Isso está aí no cosmos, né? Estamos ordenados desse jeito. Se a gente quiser fugir disso, a gente não vai encontrar felicidade. Se a gente viver uma vida negando a realidade, negando o chão que a gente pisa, a gente vai ter uma vida esquizofrênica, uma vida louca. Quando a gente se deparar, né, com o grosso da realidade, porque ela nos atinge, ou seja, quando as consequências dos nossos atos elas vêm, elas aparecem, aí a gente começa a ver, né, que a estupidez, não é? Desse sonho, desse estilo de vida inconsequente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que começar a pensar no nosso dia de amanhã. Mas eu estou dizendo o amanhã aquele que não tem ocaso. É o amanhã que veio nos apresentar o Cristo. O Cristo veio nos apresentar um amanhã que não finda. O Cristo veio apresentar um dia que não tem escuridão. O Cristo veio nos apresentar a vida nele, estando nele, abrindo para nós as portas da casa de seu Pai, não é? Nós, que somos mendigos e pedintes, que precisávamos que Cristo desse para nós uma migalha daquilo que caía de sua mesa, ele, na sua bondade e infinita misericórdia, nos introduz para dentro do palácio, nos faz assentar à mesa do rei, a sua mesa, a mesa de seu Pai, devido, né, isso manifestando aí o seu grande amor que ele tem para com todos nós, né, imerecidamente. E essa palavra dura que ele fala é palavra dura, sim, pode até causar um pouco de espanto, e alguns até um pouco de medo, mas são palavras que são dirigidas com amor. É uma correção pesada de quem quer tirar um filho ou alguém a quem muito ama da beira do precipício. A gente tem ocasiões em que nós não podemos ser tão maleáveis assim, sobretudo quando o perigo é iminente. Quando um pai ou uma mãe vê o filho ali, né, para atravessar a rua correndo, uma avenida movimentada, se ela não corre com violência e busca puxar a criança com violência, pelo menos ela grita, porque é um momento de perigo iminente. Cristo ele sabe que, infelizmente, o povo de Israel, boa parte do povo de Israel, não escutou a mensagem que ele veio trazer. E é interessante essa figura, né, que estarão dois em uma cama, um será tirado, outro será deixado. Serão duas mulheres moendo, uma será levada, outra será deixada. Para que o povo entenda que não existe segurança, nós não podemos nos achar seguros da nossa salvação, que nós não podemos viver despreocupadamente. É 50%. O Lucas trabalha muito com proporcionalidade. 50% de chance. 50% de chance. Eu não tenho como dizer, eu estou mais para cá, para a salvação, ou eu estou mais para cá. Não. Isso aqui a gente confia tudo nas mãos de Deus. A gente esforça, espera, obedece e confia. O que alegra o coração do cristão não é a certeza arrogante, prepotente de que está salvo. O que alegra o coração do cristão do católico é a esperança de poder possuir a salvação. É diferente. Aquele que se arroga já para ser a salvação, perdeu o principal, perdeu a humildade. O principal, o fundamental para a vivência cristã, para acolher esse, o mandamento, a lei de nosso Jesus Cristo, para viver de acordo com Cristo, já perdeu aqui, na soberba, não é? É 50% de chance. Como é que vivemos, então, uma vida boa? Não é como bem vivemos, esperando esse momento, aguardando esse momento, para que nós não sejamos deixados de lado.
primeira coisa, a gente tem que escutar. Escutar aquilo que Deus nos diz. E escutar é escutar de verdade. Não é só dar ouvidos, dar meros ouvidos para a palavra. Escutar, deixar que a palavra entre e que em nós ela cause um efeito. Viver de acordo com ela. Obedecer. Né? Feliz é quem na lei do Senhor Deus é progredindo, cantou o Salmo. Porque a pessoa que progride na lei de Deus, ela cresce, né? Ela progride diante dos olhos de Deus, ela permanece diante dos olhos dele. Olha aquela cena, lembrem-se disso. Quando Adão cai, o que Adão faz? Adão se esconde. Adão se escondeu. Não foi Deus que fugiu de Adão, foi o contrário, foi Deus que correu de Adão. Deus, ele chama por Adão, Adão, onde é que você está? Deus é que é onisciente, Deus que é todo-poderoso, Deus que vê tudo, ele se recusa, inclusive, a transgredir a vontade de Adão de não ser visto. Pode ser que Adão tivesse diante de Deus, mas como Adão não queria ser visto, Deus não viu. Progredir na lei de Deus significa crescer diante dele, ficar diante dele, praticar a lei dele, significa estar na presença dele. Adão, por desobediência, ele é retirado da presença de Deus, da visão de Deus, e, portanto, ele é retirado da vida feliz. A gente esquece isso, que a felicidade, a verdadeira felicidade, se encontra na presença de Deus. Qualquer coisa que não seja isso, não nos trará felicidade. Disso todos nós podemos ter certeza. Adão perde a felicidade. A gente até reclama de Adão, porque por causa dele tem que trabalhar. Tem um vídeo de uma mulher na internet aí xingando porque tinha que passar roupa, aquela coisa toda, por causa de Adão. Ou seja, o resultado de sair da visão de Deus foi o quê? A infelicidade, a tristeza, a dor, o sofrimento, morte. Entra na vida como penalidade. Mas a remissão disso é o quê? Colocar de novo na presença de Deus. E colocamos-nos de novo na presença de Deus, cumprindo a sua lei. Fazendo o caminho inverso. Pela desobediência saímos, pela obediência nós entramos de volta, para que a gente saiba ter a sensibilidade para acolher a palavra como Noé teve e entrar na barca, para que nós tenhamos a mesma certeza, firmeza, esperança, confiança de Ló, que andou para frente, foi para frente sem olhar para trás, né? Diferente da sua mulher, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Pereceu a pobre coitada. Mas Ló confiou e andou para frente. São João, na leitura, ele está dando graças aqui, porque ele vê que alguns membros, ele chama até de senhora, né? Usa esse nome para referir uma igreja. Ele diz que se alegra com o progresso, na verdade, de alguns dos membros dessa igreja. Progresso na verdade. Pessoas que crescem na verdade. No fundo, nós sabemos que a verdade é quem? A verdade, ela é o Cristo. E a verdade, ela é uma só. Não existe mais de uma verdade. Não existe mais de um caminho. Havia uma arca. E foi através dessa uma única arca que os seres humanos, os únicos que deram ouvidos à palavra de Deus, foram salvos. Havia um único mandamento, uma única lei, que Ló e sua esposa tinham que cumprir. Ló cumpre, sua esposa não. Há um só caminho, há uma só verdade. Esse caminho, essa verdade, é a pessoa do Cristo. Progredamos nele, né? Cresçamos em Cristo, cresçamos com Cristo, cresçamos na sua obediência, cresçamos na escuta da sua palavra, para que ele, quando vier como nosso juiz, levante-se também como defensor, né? Para dizer, julgar a nossa causa com justiça. Ele não merece, mas ele tentou. Não fez o suficiente, nós nunca faremos o suficiente, mas o pouco que ele fez, para ele foi tudo. É tudo que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir do Cristo, ou seja, a gente precisa ser merecedor daquele olhar terno, aquele mesmo olhar terno com o qual ele olhou para aquela viúva no templo, que vai depositar as 2 moedinhas. Ele olha para aquela mulher e fala, ela deu pouco, e deu pouco sim, mas ela deu muito porque ela deu tudo. No final das contas, quando ele vier nesse justo julgamento, julgar todas as coisas, ele virá para nós e dizer, você é um ingrato, você me deu muito pouco, mas ainda assim o pouco que você me deu foi o tudo que você tinha condições de me dar. Que nós cresçamos nessa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém.